Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre o sistema endócrino e tegumentar. Tá? Nesses sistemas a gente vai ver algumas variedades de situações. Primeiro, o sistema endócrino, como ele funciona, quem faz parte dele. Depois, um sistema tegumentar, o que é a pele. E, por último, quais são os anexos da nossa pele. Então, entrando no sistema endócrino, a gente tem que entender para que ele serve. Então, o sistema endócrino ele não tem uma localização específica. Eles são vários órgãos separados, distribuídos pelo corpo. Então, a gente vai ver que tem várias situações ali relacionadas. Tá? Tem uma conexão direta com o sistema nervoso, uma vez que os dois trabalham para manter a harmonia do nosso corpo, né, o funcionamento do corpo, o que a gente chama de homeostase. E aí, o nosso sistema endócrino ele tem duas situações. Né? A gente já viu as glândulas exócrinas e temos também as glândulas endócrinas. As exócrinas liberam para a pele, liberam para o exterior. É o caso do suor, é o caso das glândulas, como é o caso da glândula mamária. E as glândulas endócrinas são aquelas que liberam substâncias nos vasos sanguíneos que vão para alguma parte do corpo em específico. Nós temos aí um grupo de glândulas, por isso que eu falei que não existe uma área específica, né? Nós temos no cérebro, no pescoço, na base do mediastino, na região retroperitoneal e também na região reprodutora. Então, nós temos várias áreas em que o sistema endócrino está atuando. E aí nós começamos pela hipófise. A hipófise é uma glândula pequenininha, tem o tamanho de uma ervilha, é chamada também de glândula mestre ou glândula pituitária. Tá? Por quê? Ela, mesmo sendo pequena desse tamanho, ela acaba coordenando o corpo inteiro e outras glândulas. Ela comanda as outras glândulas que a gente tem no nosso corpo. Ela está localizada na base anterior e inferior do encéfalo, bem na região que é chamada de diencéfalo, dentro de uma estrutura óssea chamada de célula turca ou célula túrcica. Tá? E ela tem dois lobos. A gente já viu lobos lá no pulmão, já viu lobo no sistema nervoso, e agora a gente está vendo aqui no sistema endócrino. Esses lobos nós temos o lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior é chamado de adenohipófise e o lobo posterior, neurohipófise. Tá? E isso ela tem funções específicas. Aqui a gente vê o nosso cérebro cortado no plano sagital e a gente consegue ver ela ó, lá na parte da frente, está marcada ela ali, ó, tá? E aí a gente aproxima ela e a gente vê que ela tem as duas partes, ó, a adenohipófise e a neurohipófise. Qual que é a diferença entre as duas? A adenohipófise, ela vai liberar hormônios que vão atuar na corrente sanguínea e vão chegar em outras glândulas e comandar outras glândulas. A neurohipófise vai liberar substâncias, hormônios, para atuar no sistema nervoso, né, na parte neurológica mesmo. E aí a gente vê então esse leque de hormônios que essa glândula desse tamanho pequenininha tem. Então a gente tem o TSH, que é o hormônio da tireoide ou tireotrófico, então ela comanda os ritmos da tireoide. O ACTH, que é o adenocorticotrófico, né, que é o hormônio adrenal da suprarrenal, né, a gente viu isso no sistema urinário. O GH é um hormônio muito conhecido, é o hormônio do crescimento, né, ele estimula o crescimento ósseo. O FSH e o LH, que é o luteinizante e o folículo estimulante, são os hormônios que despertam o corpo para a puberdade e depois mantêm ele ativo durante a vida sexual. Né? São os hormônios que vão atuar nos ovários e nos testículos. E a prolactina é um hormônio que vai atuar durante a fase pós-parto, né? Na produção de leite na glândula mamária. Por isso que a gente tem glândulas exócrinas e endócrinas. E aí nós temos na neurohipófise a ocitocina, que também foi chamado por muito tempo como hormônio do amor, né? Esse hormônio do amor por quê? Ela é produzida durante o trabalho de parto, mas também quando nós vemos alguém que nós gostamos, né? Ou quando nós abraçamos alguém que nós gostamos. O nosso corpo faz uma descarga de ocitocina, que é um hormônio que causa a afetividade. Além disso, nós temos o ADH, que é o hormônio adrenal, que atua lá nos rins, aumentando a excreção de urina. Né? Então, são dois hormônios neurológicos. Tá? Glândula pineal é uma outra glândula que fica no sistema nervoso central, só que numa outra área do cérebro. Tá? Então, ela fica na borda posterior do corpo caloso. Lá no sistema nervoso, a gente falou de corpo caloso, e aí a gente vai ver que ela fica na base posterior, em cima do cerebelo. Tá? O que ela faz? Ela secreta um hormônio chamado melatonina, que algumas pessoas compram em farmácia, porque não conseguem dormir direito. Esse hormônio, ele controla o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ritmo que nós temos durante o dia entre acordar, ter disposição, ter sono e voltar a dormir. Né? Então, ele controla esse ritmo aí. A relação dele direta com o sistema imunológico, porque se eu durmo mal, o meu sistema imunológico não trabalha direito. Né? O nosso sistema imunológico trabalha quando nós dormimos.
né? Ele é essencial para o crescimento e reparação da memória também, né? Então, assim, a nossa memória ela depende de uma boa noite de sono, de um bom descanso. Se eu não durmo bem, minha memória também não vai bem, né? E a sua deficiência, ou seja, quando essa glândula produz pouco ou por algum motivo ele não está sendo efetivo, né, eu tenho a insônia e os esquecimentos, os déficits de memória. O ciclo circadiano que eu comentei com vocês, ó, a gente tem nesse ritmo aqui, tá? O hormônio da melatonina ele é fotossensível, ou seja, durante a claridade ele é inibido, ele não tem muito efeito. Por isso que dormir no escuro é melhor do que dormir com luz acesa ou dormir durante o dia. Tá? Aqui a glândula pineal, ó, tá? Na base posterior do corpo caloso, ó, a glândula hipófise ou pituitária lá na frente. Tá? E aí nós temos alguns mitos e lendas que eu achei interessante trazer para vocês verem. Então, quando a gente fala da região do corpo caloso com essas duas glândulas, a pituitária ou pineal, né, e a glândula hipófise, a gente está falando de duas glândulas que lá no Egito Antigo eram chamadas de o terceiro olho. Né? Os egípcios eles descreviam e por ironia do destino ou por alguma questão anatômica, ela tem exatamente o desenho do corpo caloso com essas duas glândulas juntas. Tá? Uma outra questão foi Michelangelo que colocou, e algumas pessoas falam bastante disso, né, na pintura que ele fez da Capela Sistina, que tem o contato Deus e o homem. Né? Nesse contato, eles esboçam que a mente é Deus, né, ou né, um espírito superior, e o corpo é o homem. Né? E, ironicamente, o desenho é exatamente o desenho de um encéfalo, tá? Como se fosse isso. Né? Nessa figura a gente consegue compará-lo. Tá? A gente sabe que ele gostava muito de anatomia, então a gente não sabe até que ponto isso foi verídico. Voltando ao foco, tireoide. A tireoide ela é uma glândula que fica na base do pescoço, né, junto à região do palmo de Adão nos homens, e ela produz alguns hormônios. Né, a triodotironina, né, que é um hormônio chamado também de T3, e a tiroxina, que é o hormônio T4. Esses hormônios eles vão atuar, né, na concentração de iodo no nosso organismo e no metabolismo celular. Né? Ou seja, no ritmo que o meu corpo funciona. Então, o excesso desses hormônios vai produzir o que a gente chama de hipertiroidismo, ou seja, indivíduos muito magros, com o coração acelerado, com dificuldade para dormir, né? É uma questão que é menos comum. E o hipotiroidismo, que é uma situação mais comum, pessoas sonolentas, obesas, né, que não conseguem emagrecer com facilidade, mas isso é uma das questões desses fatores. Tá? Nós ainda temos também um hormônio chamado calcitonina, que é um outro hormônio que vai mexer na parte do cálcio do sangue. Ele retira cálcio dos ossos, né? A gente já falou lá de osteoblasta e osteoclasta. Ele tira cálcio dos ossos e leva para o organismo. Tá? Aqui a gente consegue ver a tireoide, ó, tá na base do pescoço. O pâncreas é uma outra glândula, a gente viu no sistema digestório, a gente consegue ver ele aqui de novo, porque ele é uma glândula mista. Aqui ele vai produzir dois hormônios, a insulina e o glucagon, que são hormônios que vão cair no sistema circulatório e vão fazer com que todas aquelas etapas da alimentação que a gente teve sejam aproveitadas. O açúcar que está no sangue vá para dentro das células através da insulina. Tá? Então a gente tem a produção lá, nas células beta da insulina e nas células alfa do glucagon. Aqui a localização dele, ó, junto do duodeno, né? E os hormônios que caem nos vasos sanguíneos e não no sistema digestório. Quem cai no sistema digestório é o suco pancreático. Suprarrenais são outras glândulas, elas estão acima dos rins, numa região que a gente chama de retroperitônio, tá? São duas na porção superior, e aí nós temos nela uma porção central e uma porção periférica, que é chamada, igual a gente já viu anteriormente lá no sistema nervoso e nos ossos também, que é o córtex e a medula, tá? Então, a gente tem na parte central a medula, o meio dessa glândula, e o córtex na casca, outros hormônios que são produzidos. Que hormônios são esses? Na região da medula, a gente produz dois hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Tá? São hormônios que vão te despertar para a atividade, né? Que é o sistema de luta ou fuga, o sistema de medo, né? Resposta imediata ao medo. E na porção periférica, o córtex. E aí a gente vai ter um outro hormônio, que é o cortisol, o hormônio que faz com que o seu corpo seja preparado para o estresse. Em excesso, o cortisol faz mal para o nosso corpo, mas em doses corretas, ele te deixa ativo para dar respostas rápidas. Além da aldosterona, que é um outro hormônio que atua bastante no controle da pressão arterial, né? Tem um outro mecanismo de função. Aqui a gente consegue ver a glândula adrenal, tá? Essa glândula adrenal, a gente consegue ver o córtex dela, onde é produzido lá os hormônios que eu comentei, e a medula, que a gente tem os outros dois hormônios. Tá?
Entramos em ovários e testículos. Ali a gente vai ter algumas situações parecidas. Em ambos os casos, nós temos os dois com aspecto ovoide, tá? Os dois produzem gametas, né? Espermatozoide e óvulos. Ficam ativos quando o FSH e o LH entram em ação, né? Ou seja, lembra da glândula hipófise, lá da adenohipófise? Então, ele produz esses hormônios, desperta essas duas glândulas, elas começam a produzir outros hormônios também, tá? Esses hormônios, no caso das mulheres, são o estrógeno e a progesterona, que vão dar as características sexuais secundárias nas mulheres. As curvas, o aumento dos seios, né, as modificações corporais. Nos homens vai dar as modificações das características sexuais secundárias também, né? Aumento dos pelos, modificação da voz, estruturação muscular, né? São as características sexuais secundárias. Aqui os dois órgãos para a gente poder ver, tá? E aí nós entramos no sistema tegumentar. No sistema tegumentar a gente vai falar sobre a pele, tá? E aí a gente vai ver que a pele ela é um revestimento que envolve o corpo todo, é considerado um órgão. E nele a gente vai ter pelos, unhas e no caso as mamas, que é também considerada uma glândula anexa da pele, né? Tem função de proteção, tem função sensitiva, já que na nossa pele que está a sensibilidade do tato, né? E a regulação da temperatura corporal, né? O quanto a gente perde de calor para o ambiente ou o quanto que a gente absorve de calor. A pele ela tem mais ou menos de 1 a 4 milímetros de espessura, isso vai variar conforme a área e conforme o atrito que aquela área tem, tá? As áreas mais delicadas são as áreas mais elásticas, as áreas mais grossas são as menos elásticas, porque não precisa de tanta elasticidade, tá? Tem alguns fatores que modificam, né? A idade também modifica a questão da pele, da elasticidade. Outros fatores, como o excesso de sol ou a falta de sol também, o vento e substâncias químicas, né? Eu entro muito em produto de limpeza, alguma coisa, minha pele vai mudar a composição dela. Ela apresenta duas camadas principais, epiderme e derme, mas também são chamadas de 3 camadas, porque tem a tela subcutânea, a gente vai ver mais para frente isso também, tá? Que é uma camada que fica acima do tecido conjuntivo. Aqui a gente consegue ver o desenho da pele, tá? Epiderme, derme e tela subcutânea, tá? Então a gente tem todos esses componentes. Essa pele, apesar de pequenininha, tem um monte de camadas aqui, tem 5 camadas aqui que a gente vai ver, tá? Essas camadas da pele, ó, elas ainda se subdividem em camada basal, espinhosa, granulosa, a lúcida e a camada córnea, tá? A camada basal é a camada que está em contato com a derme, é a camada mais viva, né? Então é a camada que a gente tem várias células, inclusive macrófagos ali. A camada espinhosa é onde nascem os queratinócitos. O que são os queratinócitos? São aquelas células que vão formar a queratina. A queratina é o que dá o aspecto à nossa pele, tá? Tem vários hidratantes que mostram que tem queratina e tal. Camada lúcida é a camada em que as organelas que estão presentes ali são mais visíveis, né? Então assim, a gente percebe isso principalmente nos lábios e na ponta dos dedos. E a camada córnea já é uma camada de pele basicamente morta, formada basicamente por queratinócitos. É o escudo de proteção, né? Essa camada superficial, que quando a gente passa a mão, a gente vê que voa um pozinho, né? São células mortas ali. Aqui está toda a estruturação dela, a camada córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e a basal. E aí nas camadas da pele, na derme a gente vai ter também que ela é mais profunda, ela corresponde à maior parte do peso da pele, 90% do peso da pele é ela. Ela tem muito tecido conjuntivo, porque ela é muito mais lubrificada, muito mais sedosa, tá? Nela a gente vai encontrar também as organelas, as glândulas sudoríparas, sebáceas, a base dos pelos, né? A raiz dos pelos ficam ali também. E uma camada papilar que vai entrar em contato já com a epiderme lá, que vai fazer a ancoragem, vai prender uma na outra, adesivar as duas peles, né? E a camada reticular, que é uma camada que quando ela se machuca, ela se danifica, forma umas estrias, tá? Quais são, então, as funções que a gente consegue reconhecer dentro dessa pele? Calor, frio, né? Quando eu pego um objeto, quando eu estou num ambiente mais frio, eu percebo isso. As pressões, eu pego um objeto, né? Tá pesado, tá pontiagudo, tá áspero, né? Essas percepções que eu consigo perceber. Vibrações, né? Quando a gente pega algum objeto, o celular vibrando. Texturas e formas também, eu consigo reconhecer se o objeto é quadrado, retangular, tudo graças à percepção tátil, tá? E as terminações nervosas livres também da dor, né? Então a gente também percebe isso, quando está sendo danificado o tecido. Aqui a gente consegue ver toda essa estrutura, ó a epiderme, o espaço que ela ocupa com aquelas 5 camadas que a gente viu. A derme, ó, 90% do volume, e a tela subcutânea aqui embaixo, ó, rica em vasos sanguíneos. Tá?
Os anexos da pele são as glândulas sebáceas, que a gente já comentou antes, produzem a gordura que lubrifica, hidrata a nossa pele e que em excesso a gente acaba removendo porque a gente não gosta do aspecto. As glândulas sudoríparas, que umedecem a pele para liberar o calor, né, o excesso de calor que está na pele. Né. Os pelos e o músculo eretor do pelo. Nossos pelos, quando eles se eriçam por frio, né, ou por estresse, ele tem um músculo que faz isso por ele. A tela subcutânea, que está logo abaixo da derme, né, que já é em contato com os órgãos internos, com os ossos. Né. Ela é formada basicamente de tecido adiposo e tecido fibroso, né, então tem muita gordura nesse tecido, tanto que antes era chamado de tecido gorduroso. Né. A gente tem vários vasos sanguíneos ali. Nós percebemos que nas mulheres ele tem uma concentração maior por conta dos hormônios femininos, né, e ele também é um isolante térmico, então ele contribui para que a gente não perca tanto calor com facilidade. A tela, o sistema tegumentar, aí a gente entra nos pelos e unhas. Aí a gente vai ter uma modificação da queratina. Tá? Pelos, cabelos, eles são fundamentais no corpo humano, tem uma função de proteção, né, do sol, do vento, do calor, do frio. Né? Em algumas regiões ele também serve como proteção, como é o caso do ouvido e das narinas, que a gente tem os pelos, né, as vibriças que protegem. Né? Os pelos airados nos órgãos genitais, exatamente para também manter afastado, né, outros agentes. E a queratina das unhas, que são placas de proteção que também servem como defesa. Vários animais têm ela muito bem desenvolvidas. Nós já não temos tanto porque nós usamos outros meios, o corpo foi se adaptando. Tá? Aqui a gente tem o pelo, a haste, a base, ele atravessa as camadas, ele vai lá na camada subcutânea, na tela subcutânea, atravessa a derme e a epiderme. E a unha aqui, nós temos a ponta de um dedo, falange distal do dedo, né, camadas, né, tela subcutânea, né, derme, epiderme, músculos e a unha formada ali na base, né, ainda como mecanismo de proteção. Tá? Retomando a nossa aula de hoje, nós então, o que eu gostaria de saber de vocês, o que vocês conseguiram visualizar até o momento? Né, vocês conseguiram ver as diferenças, conseguiram entender o sistema endócrino? Né? Vocês conseguiriam falar sobre os hormônios, as funções desses hormônios? Né? Saberia descrever os componentes da pele? E aí, antes de encerrar, eu queria mostrar um vídeo para vocês para levantar um outro questionamento. Mas e aí, que história é essa de assalto? Ah, não, amiga, eu não quero contar não. Só de lembrar eu fico toda arrepiada, não quero. Conta aí, conta logo. Tá, ó. Eu tava passando na praça, voltando do trabalho, que nem eu faço todo dia, certo? Uhum. Aí, olha, de longe tinha um cara me encarando. Te encarando? Me encarando. E aí ele tava vindo na minha direção. Aí quando eu fui ver, ele já tava na minha frente, ele anunciou o assalto, levou minha bolsa, levou minhas coisas. E eu fiquei ali parada. Mentira, você ficou lá parada. Eu fiquei parada. Eu congelei, amigo. Mas você sabia que isso é uma reação do sistema nervoso? É um negócio que chama mecanismo de fuga ou luta. Mecanismo de fuga ou luta? Como assim? É uma resposta do seu corpo em prol da sobrevivência. Suas pupilas dilatam, os músculos tensionam, seu coração e sua respiração acelera. É, foi assim que eu fiquei. Fiquei congelada. É isso que acontece quando a gente passa muito nervoso, assim. Vamos mudar de assunto pra senhora não ficar paralisada aqui na minha frente, né? Vamos, por favor. Nós falamos do mecanismo, nesse vídeo, sobre o mecanismo de luta ou fuga. Em um determinado momento do vídeo eu falei sobre isso. A minha pergunta que fica junto com essas aqui é exatamente: em que momento eu falei sobre isso? Vocês conseguiram ver sobre qual glândula nós estamos falando quando a gente fala sobre o mecanismo de luta ou fuga? Essa é uma das perguntas que ficam também. Aí nós temos um outro. Amigo, eu trago boas novas. Me conta. Eu descobri o porquê eu não consigo emagrecer. Ah, é porque você nunca fez exercício na sua vida. Ai, grosso, não. É porque eu tenho tireoide. Como assim você tem tireoide? Minha filha, todo mundo tem tireoide. Ah, é? Lógico, tireoide é uma glândula localizada no nosso pescoço que é responsável pelo metabolismo do nosso corpo. Uai, mas a tia da minha amiga, ela tava com um problema de tireoide e daí ela foi no médico pra tirar e depois que ela tirou, ela conseguiu emagrecer. Então, mas isso não é uma doença. Você pode ter uma disfunção na tireoide, que daí sim pode impedir que você emagreça ou que você engorde. Mas pra você saber disso, você tem que ir primeiro no endocrinologista, né? Nós também falamos sobre a tireoide e falamos sobre as diferenças. Quando ela falou que ela tem algum problema na tireoide, ela está falando sobre o quê? Sobre o hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Fico essa pergunta aqui para vocês. Além disso, nós temos lá na página 73 outras informações,
alguns resumos de definições e algumas sugestões de sites para vocês fazerem. Eu fico por aqui e até a próxima aula.